crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar falando de lugares sagrados. Vamos aprender um pouquinho mais? Então vamos organizar o nosso material. Eu aguardo. Hoje é caderno, lápis grafite, lápis de cor e borracha. Tudo prontinho? Então vamos caprichar naquele caderno. Vamos lá? Coloquem a data de hoje, ensino religioso. Eu aguardo.
Bora, tudo organizadinho? Vamos para nossa história de hoje? Ai, é tão bom ouvir histórias, né? Eu adoro! E esse livro que eu trouxe para vocês é um livro que possui várias histórias. E eu escolhi uma que fala da amizade de uma menininha com uma gata. Vamos conferir? Eu vou ler para vocês. O Paraíso dos Gatos. Era uma vez uma bela menina órfã que se chamava Yukiko. Ela trabalhava na casa de uma velha terrível. Sua vida era pura tristeza, pois a menina só tinha como amiga uma gatinha. Mas um dia a gatinha desapareceu. Yukiko chorou muito e a dona da casa, em vez de consolar a pobre menina, lhe dizia assim: viu no que dá se apegar aos animais? A gata a abandonou. A menina, porém, não acreditava nisso. Sua confiança no bichinho continuava a mesma. Foi então que um adivinho passou pela cidade. Falava-se que ele era capaz de revelar todos os segredos do mundo. Yukiko foi correndo lhe perguntar sobre o paradeiro da sua gatinha. Sua gata está na Montanha dos Felinos, que fica lá a leste, bem longe daqui. Se você for corajosa e tomar cuidado, será fácil reencontrá-la. Ele lhe disse. Yukiko não hesitou, pediu licença à patroa e partiu em busca da gata. Andou muito, até chegar a uma cidade lindíssima, aonde foi acolhida por outra menina que a convidou para jantar. De início, ela se sentiu feliz, mas à noite ouviu vozes estranhas que diziam assim: essa menina adora gatos. Vamos protegê-la. É melhor impedir que algum de nós tente devorá-la. A menina despertou, muito assustada. Que lugar era aquele? Porém, antes que ela pudesse partir, alguém bateu à porta de seu quarto. Yukiko a abriu e deu com a sua gatinha, que havia se transformado em gente. Minha querida amiga, disse-lhe a gatinha, você está no paraíso dos gatos. É um lugar perigoso para os humanos que nos tratam mal. Mas, como você sempre nos ajudou, os felinos pediram que eu lhe desse um presente. E então entregou à amiga uma caixinha repleta de joias e pedras preciosas. Na manhã seguinte, Yukiko voltou à sua cidade, deixou o antigo emprego e comprou uma casa. Aliás, a caixinha mágica, as joias nunca se acabavam. Furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até as Montanhas dos Felinos. Quando lá chegou, bateu à porta da mesma casa onde a menina ficara hospedada e foi logo dizendo: quer as joias também? Pois vocês, gatos, vivem rondando a minha cozinha, não é mesmo? Mas quando a porta se abriu, ela foi jogada num salão. Um imenso tigre surgiu e lhe perguntou: você prefere trabalhar ou morrer? A patroa preferiu viver. Porém, como no paraíso dos gatos o tempo é eterno, lá ela continua a trabalhar até o final do mundo. Viram? Esse livro está repleto de histórias e eu adoro ouvi-las. Vocês também gostam? Pensem hoje numa história que vocês gostaram muito de ouvir e conte essa história para alguém. Combinado? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Lembram que eu trouxe esse mapa de Curitiba para vocês? Todos esses pontinhos vermelhos são terreiros, lugares sagrados para as religiões de matriz afro-brasileira. E eu trouxe umas curiosidades sobre alguns desses terreiros. Eu falei do terreiro de Umbanda Caboclo Tupinanguá, falei do terreiro Umbanda Luz, Amor e Paz, falei do terreiro das Marias, do terreiro de Umbanda Tia Serafina. Lembram? Nós conhecemos esses lugares que fazem parte da cidade de Curitiba e existem muito mais. Mas com o tempo nós vamos conhecer todos. E hoje? Hoje nós vamos falar de lugares sagrados da matriz oriental.
Hoje nós vamos conhecer alguns desses lugares. Eu vou lembrar um pouquinho sobre o que nós já estudamos. Quem lembra desse lugar aqui? Muito bem, nas aulas já viu esse lugar. É o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Esse lugar é um lugar que fica lá no alto da 15. Ele ficava aberto ao público antes da pandemia para todas as pessoas que gostariam de conhecê-lo. Lá dá para comprar livros, para estudar sobre a religião budista, dá para praticar meditação, que é aquele tempo bem pessoal, só nosso, que a gente fica bem quietinho, com pensamentos interiores nossos, para a gente refletir sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente vê, ou as experiências que a gente está tendo na nossa vida. Logo que passar essa pandemia, tenho certeza que quem quiser conhecer vai poder ir lá visitar, sim. Pode marcar um horário para os estudos ou simplesmente visitar o local. Vocês sabiam que lá existe grupos de estudo? A pesquisa que eu fiz, eu achei essa foto. É uma foto onde um grupo de professoras da prefeitura estão lá para conhecer esse lugar sagrado. Se chama Visita Técnica. E quem organiza tudo isso é uma associação chamada Assintec e a Secretaria Municipal de Educação. As professoras foram até lá e aprenderam muito. É muito diferente a gente aprender as coisas falando sobre elas ou estando naquele local, podendo observar tudo que é dito. É muito interessante. E sabe como eu sei disso? Eu estou nessa foto. Essa turma era uma turma minha de professores e eu estudava muito sobre as religiões. Isso há uns 2 anos atrás. Vocês não vão me achar, mas eu estou bem aqui no cantinho, lá na frente, prestando atenção em tudo. E é muito bacana. Quem puder, depois de tudo isso, ir visitar, vale a pena. Esse outro lugar, eu tenho certeza, quem prestou atenção nas aulas anteriores vai conhecer. Mas ele também é muito conhecido por várias pessoas que passeiam por Curitiba, porque é a Praça do Japão. É bastante conhecida essa praça e lá existem vários elementos da cultura japonesa, inclusive esse templo da foto, que é o Templo Zen Budista. Se vocês olharem bem, vocês vão perceber que ele possui algumas características bem comuns dessa cultura japonesa, como o telhado, por exemplo. Quando vocês passarem pela cidade e virem uma construção com esse telhado, vocês já vão saber que é dessa cultura. Pode não ser exatamente um lugar sagrado, pode ser um restaurante, por exemplo, mas se tiver a estrutura desse telhado, com certeza é da cultura oriental. Nós vamos ter várias aulas mais para frente falando sobre essa cultura e nós vamos poder observar isso na arquitetura das construções. Bom, nessa praça existem outros elementos, né? Tem um lago, tem uma estátua de Buda, tem monumentos. Mas hoje eu queria que vocês prestassem atenção e lembrassem desse templo. Outro local de Curitiba, dessa cultura e matriz religiosa, é esse espaço, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que vocês também já viram em aulas anteriores, lembram? Ela foi fundada no Japão. Essa imagem é de uma igreja que fica lá no centro cívico, perto da prefeitura da nossa cidade. E sabe o que eu descobri também? Que existem aqui em Curitiba outros bairros que possuem uma igreja dessa religião, não com essa aparência, mas da Igreja Messiânica. E eu vou mostrar para vocês. Encontrei uma no Portão, uma no Cajuru, na Vila Auer, no Beraba. Querem conhecer? Essa também é uma igreja messiânica. Ai, prof, mas parece uma casa de alguém? E é mesmo. Lembra que eu já conversei com vocês que alguns espaços são construídos com o objetivo daquela cultura e daquela religião. Mas alguns espaços são aproveitados, construções que já existem, e adaptados para as práticas da crença daquela religião. Essa casa, ela fica lá no Cajuru.
Sempre que é possível, eles constroem, quando não é possível, eles adaptam. Isso não acontece só nas religiões de matriz oriental. Nós já vimos isso também nas afro-brasileiras. São espaços que internamente eles organizam de uma forma que atingem aquela religião, e essa é a mesma coisa. O que vai mudar são as práticas. E daí o que vai mudar lá dentro é a organização. Mas o mais importante é a reunião dessas pessoas. Quem faz a religião, quem pratica essa religião, são as pessoas. Daí não adiantava ter, né, uma construção própria se não tivesse as pessoas lá dentro. Por isso que são reaproveitados principalmente naqueles momentos onde eles estão ainda por construir aquela igreja, ou se eles estão esperando que a construção termine, porque às vezes demora muito tempo, né? E vocês já vão saber por quê. Bom, lá no bairro da Vila Auer, nós temos essa outra igreja, uma igreja messiânica também. Prestem atenção nessa foto. Olhem lá bem no meio da casa. O que vocês acharam lá? Uma placa, e essa placa é para mostrar que esse espaço está organizado para as reuniões dessa religião. Viram que independente do modelo da casa ou do local, o importante é se reunir? Então, vamos ver se tem mais alguma? Ah, tem mais uma, é a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que fica lá em Pinhais. Tem alguém aí que mora em Pinhais? Já viram esse espaço, esse lugar sagrado? Isso. Sabe por que existem todas essas igrejas, mesmo que não com uma construção própria, mas adaptadas em lugares diferentes e muitas vezes distantes um dos outros? Para atingir toda aquela população. Todas as pessoas, se tiverem um espaço sagrado mais próximo da sua casa, mais fácil é elas poderem participar dessas práticas. Não é verdade? Vocês, quando vão para a escola, vocês não procuram uma escola mais perto da casa de vocês? Então, é a mesma coisa. É para ser mais fácil o acesso dessas pessoas. Eu já ouvi histórias de pessoas que não têm igrejas perto da sua casa, que anda, nossa, mais de 1 hora para poder chegar até lá. É cansativo, né? É por isso que as religiões se organizam dessa maneira e a igreja messiânica não é diferente. Bom, vamos ver a próxima. Essa aqui já não é uma igreja messiânica e vocês já conhecem. É a Academia de Treinamento Espiritual de Curitiba, Seixonoye do Brasil. Essa nós também já conversamos sobre ela. Ela fica lá na região do Caximba. Ela foi fundada também lá no Japão, reúne pessoas que praticam a cultura religiosa japonesa e elas sempre levam em suas reuniões sempre pensamentos positivos, pensamentos e atos, palavras, todas positivas para que a gente consiga, juntos, fazer um mundo melhor. Vocês acreditam que a gente pode exercitar o bem? Como assim, professora? Fazer exercício do bem? Isso mesmo, sabe como? Eu acredito muito nisso. Praticando o bem, fazendo o bem para as pessoas, agindo de uma forma boa. Isso é exercitar o bem. É fazer com que a gente consiga transmitir para as pessoas aquilo que a gente tem de bom dentro da gente. Se uma pessoa já pode fazer isso de uma maneira tão poderosa, imagine uma reunião de pessoas. E é isso que essa religião acredita, que se nós podemos dar o bem às pessoas que nos rodeiam, a gente consegue receber o bem da mesma forma e fazer com que o nosso ambiente seja um lugar muito mais leve, muito mais feliz de se viver. Bonito, né? Essa igreja também tem outra da Seixonoye aqui em Curitiba, que fica lá no bairro Bacaxiri. Prestem atenção. Não parece um prédio comum? Parece, né? Mas ele foi adaptado para que essa religião pudesse receber os seus adeptos, as pessoas que a seguem. Vejam lá na foto.
Conseguem ver uma marquinha redonda que tem bem em cima do nome? Assim como a igreja messiânica, a Seishonoye também tem o seu símbolo. E nesses símbolos eles colocam porque, além do nome, as pessoas que o conhecem vão poder identificar que ali se trata de um lugar sagrado. É muito bacana, né? Todas as religiões possuem símbolos e a gente ainda vai aprender sobre isso. Esse espaço sagrado, ele é um espaço de uma religião hinduísta. O nome é Templo Hare Krishna Curitiba ISKCON. Existem em vários lugares do mundo e aqui no Brasil existe, e além do Brasil, na nossa cidade, em Curitiba. E vocês também já viram esse lugar. Vocês assistiram até um filme falando de tudo que acontece lá dentro, lembram? Então, quem já passou na frente e não sabia o que era, agora já sabe. É ali no Largo da Ordem. Quando a gente tinha a feirinha do Largo da Ordem, a gente podia passear por lá e muitas vezes alguém via, chamava atenção a sua cor e não sabia do que se tratava. E agora já sabe. Assim que a nossa feirinha voltar, vamos correr lá, comer um pastel e dar uma olhada nesse lugar sagrado? É muito legal, né? Eles fazem muitas ações para a comunidade, para as pessoas que rodeiam esse lugar. E vocês viram isso no filme, né? Então, só lembrando, esse lugar sagrado faz parte da religião do hinduísmo. Esse aqui é um templo que está já em construção. O nome é Templo Gadud Gomba Dukji Ling. Nossa, que difícil, né? Então, olhem lá na imagem. A primeira imagem é a imagem de como o templo vai ficar. É um projeto, ele ainda está em construção. E a segunda foto é uma foto que mostra o local exato onde ele está, que é aquele ponto vermelho que tem ali. Aquela construção branca, grande do lado, é a nossa ópera de arame. Assim vocês conseguem, quem conhece a ópera de arame, já pensar e imaginar aonde que está sendo construído esse templo. Então, o endereço é lá na rua Roberto Barroso e o nome do bairro é São Francisco. Sabe aonde que está sendo a sede provisória? Vocês não vão acreditar. No fundo da casa dos líderes dessa igreja. Eles liberaram um espaço atrás da casa deles onde eles poderiam fazer essas reuniões. É bacana, né? Porque assim eles podiam estar perto e poderiam estar junto, acompanhando até essa construção se pudesse. Fica lá perto também. É muito bacana. Então, olha aqui, ó, a ópera de arame. É esse espaço aqui, que tem a passarela, que tem o lago. Quem já foi conhece. E olha aqui, ó, um pouco mais para o lado, bem nesse espaço aqui, está sendo construído esse templo. Bacana, né? Eu conversei com uma pessoa que trabalha lá. Tem no site desse espaço um telefone e eu perguntei algumas coisas e realmente eles estão em fase de construção, não sabem ainda quando vão terminar, mas quando terminar vai ser uma festa para todas as pessoas que estão ansiosas por esse momento. Agora um outro templo aqui de Curitiba chamado Nyorenji, do budismo primordial. Vejam lá na primeira foto. Também parece uma construção, né, de sobrados e ali é aproveitado para ter organizado toda a parte administrativa dessa igreja e as reuniões. Olhem lá a segunda foto. As reuniões onde eles podem estudar e falar sobre as práticas dessa religião. Esse templo em específico fica lá na rua Sebastião Marcos Luiz. Sabe que bairro? Cajuru. Quem mora no Cajuru? Já ouviu falar nessa rua? Já passou na frente desse prédio? Então, esse prédio está lá o símbolo. É também considerado um lugar religioso, principalmente para as pessoas dessa religião, para os seguidores que vão até lá para conversar e conhecer um pouquinho mais o budismo. Sabia que esse lugar ele tem a origem iniciada pelo próprio fundador do budismo? É muito especial para os seguidores dessa religião. Bom, com tanto conhecimento assim, vamos para a nossa atividade de hoje?
Vamos reforçar os nossos conhecimentos? Quem aí já fez um caça-palavras? Já conseguiu? Alguém já brincou com as letras e conseguiu fazer esse joguinho do caça-palavras? Quem ainda não fez vai ver que não é nada difícil. Veja as palavrinhas que estão ali do lado: Buda, estudo, Japão, bairro e Curitiba. E tá vendo todas essas letrinhas do lado? Todas elas bem uniformes na forma horizontal e vertical? É ali que vocês vão procurar essas palavrinhas. Ai, prof, mas eu ainda não sei escrever. Não tem problema. Peça ajuda para um adulto ou observe bem a primeira palavrinha, B-U-D-A, que forma a palavra Buda. Ela está aí no meio. Vamos procurar? Eu vou dar um tempinho para vocês, mas eu volto para mostrar direitinho onde ela se encontra.
Então vamos lá para a nossa resposta? Vamos começar com as primeiras palavras que nós podemos encontrar na vertical, que é de cima para baixo. Vamos lá? E depois na horizontal, que é da esquerda para a direita. Vamos ver qual que é a primeira palavrinha que dá para ser encontrado nesse caça-palavras. Japão. Olha ali, na terceira coluna. A próxima na vertical. Bairro. Olha lá onde é que está Curitiba. Todas as três na vertical. Agora vamos conferir as horizontais da esquerda para a direita? Vamos ver qual é a primeira palavrinha. Estudo. Achou? Quem não achou, pode marcar. E agora a nossa última palavrinha. Buda. Viu como ficou a nossa resposta do caça-palavras? Todo mundo achou? Muito bem. Então vamos lembrar de tudo que nós trabalhamos no dia de hoje. Ouvimos a história O Paraíso dos Gatos, relembramos sobre os lugares sagrados da matriz afro-brasileira, conhecemos lugares sagrados da matriz oriental. Gostaram de conhecer? Que bom! Agora, quando vocês forem andar por Curitiba, fiquem atentos a todos esses lugares que nós conhecemos hoje. E nossa aula termina por aqui. E não se esqueçam, lavem muito bem as mãos. Até a próxima!